nosso programa Culturas e Identidades. Nós vamos falar então agora sobre valores humanos no contexto escolar. Porque parece que esse contexto está em contraste com essa educação interesseira e imediatista que nós acabamos de falar no primeiro bloco. Porque o conceito de educação humanística, a meu ver, pressupõe um recuo ante a moda presente atual de se privilegiar o materialismo exacerbado no ensino. Então a metodologia atual, ela é bibliográfica. Então a aplicação desses instrumentos educacionais se processa por meio de o quê? De uma metodologia sistemática, visando nortear a inteligência e também a sensibilidade do aluno, isso de uma forma uniforme, ou seja, chamada cultura de massa. Então o que realmente importa na educação, o professor, a forma de ensino, o aluno, a escola, a tecnologia. Essa é uma pergunta. Outra pergunta é como introduzir então os valores humanos no contexto escolar. Pode haver até. Mas vamos conversar sobre isso, professor. Vamos lá. Bom, então, pegando aqui a coisa dos valores humanos do Sai-Baba. Bom, o que são esses valores humanos? Então vamos lá. O Sai-Baba falava então que educar é formar um bom caráter, né? Mas ao mesmo tempo, o processo da educação que ele preconiza, ele tem duas vias. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. O professor tem que ser exemplo, e o professor não é alguém que imprime no aluno um método e uma linha de condução de pensamento. O professor, na ideia dos valores humanos, não tem essa função. Ele tem, e absolutamente ele pode assumir essa função. O professor é alguém que está ali como um facilitador para ajudar o aluno a sacar de dentro de si as suas competências e o seu rumo. Por outro lado, o aluno tem que querer ser educado. Aqui eu me lembro muito bem das palavras do filósofo brasileiro, professor Humberto Roden. O professor Humberto Roden falava que ninguém educa ninguém, a pessoa se autoeduca. Isso não é um didatismo. Isso é o seguinte: se eu não estiver aberto a buscar o conhecimento, quem o colocará em mim? Ninguém. Ninguém. Então o que acontece com a metodologia de escola atual? Ela é uma metodologia de bibliografia. Você tem que seguir um parâmetro e um currículo. Certo? A partir disso, a escola ela tem um processo em que ela norteia os alunos de uma forma igualitária. Ela trata todos os alunos são submetidos à mesma prova, todos os alunos são obrigados a estudar a mesma matéria, né? E, de repente, você tem um aluno que é extremamente brilhante em matemática, mas ele é péssimo em biologia. Todo professor lida com esse tipo de caso, porque dificilmente você tem um aluno em que ele se sai bem em todas as matérias, e tem matérias que as pessoas têm afinidade e tem matérias que as pessoas não têm afinidade nenhuma. E, além de tudo, existem aquelas matérias que são absolutamente inúteis. Elas não servem para absolutamente nada. Você vai estudar aquilo ali, e quando é que você vai aplicar aquilo? Nunca. Então, o professor da Escola da Ponte, que já vem fazendo algum de Portugal, né, e muitos outros educadores, o que esses grandes educadores com E maiúsculo, o que esses grandes educadores vêm falando? Falando, olha, tem que prestar atenção, o currículo tem que ser aberto. Nós podemos entrar num consenso, sei lá, se mora no Brasil, tudo bem, todo mundo tem que aprender a falar português, e falar bem. Né? Então, quais seriam as matérias básicas de um currículo que toda escola deveria ter? Vamos dizer que seriam 3 ou 4 matérias. As outras matérias deveriam ficar a critério do estudante. A critério do estudante. Como nas universidades, por exemplo, em que você tem o currículo obrigatório e as optativas. Né? E o que é optativa? A optativa é exatamente aquela matéria em que o aluno vai buscar, porque não está dentro do currículo dele, e ele vai buscar porque ele gosta, porque ele tem algum tipo de afinidade. Alguns não, alguns vão buscar matéria mais fácil, que é aquele aluno
canastrão, bonachão, que não tem compromisso com absolutamente nada, vai e não gosta do conhecimento e quer passar dentro da facilidade. Mas a maioria não. A maioria vai buscar porque gosta, né? E complementa a sua formação com matérias que não estão dentro do seu currículo. Extracurriculares, costuma-se falar. São extracurriculares, exatamente. Então, o que esses grandes educadores modernos estão falando? Que o currículo das escolas, primeiro, não pode ser fechado. Isso é um erro brutal. A metodologia de avaliação também não pode ser por prova, porque prova não mede conhecimento de ninguém. De ninguém. Existem outras formas de você mensurar se aquele indivíduo entendeu a matéria ou não. Especialmente as provas como são feitas na base optativa, A, B ou C. Exatamente. Exatamente. Então não faz sentido. Ou seja, o modelo que nós temos, e muito pouca gente sabe disso, é o modelo comunista. Sabe quem inventou isso? A França. A França, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E a França é um país, na sua sistemática escolar, altamente comunista. Né? E o Brasil copiou essa metodologia. Copiou. Repito, não tem nada que ver com o PT no poder, não tem nada que ver com o PSDB, não tem nada que ver com nada. Esse sistema ele vem de longa data. De longa data. Né? Então a gente tem uma lá, uns 20, 30 anos, as provas eram descritivas. Hoje, eu acho que, bem, no meu tempo, pelo menos era descritiva, né? Era descritiva e havia prova oral. Exatamente, e não tinha aquele negócio de cruzinha nem optativo. Tá? Você sabia, você não sabia. E quando o professor era mau, né, o aluno ia fazer a prova oral, ele se borrava todo. Sem dúvida. Porque se você pegar um professor malvadão, né, aquele cara te reprovava. Então a prova oral era um verdadeiro terror. Nós não estamos falando do método. Não, mas era terror para quem não estava dentro do assunto. Eu tive professores que eram ditadores dentro da sala de aula, né, e tinha determinados assuntos que eu ia absolutamente aguentado, porque eu dominava. Né? Claro. Então agora é lógico, o cara se morre quando o cara não tem domínio do assunto. Então, exato. O que hoje os grandes educadores estão privilegiando? Exatamente o diálogo. O diálogo, a conversa e a necessidade do aluno. O aluno, porque, Felipe, tem uma coisa. Nós só aprendemos aquilo que nós gostamos. Sem dúvida. E nós só vamos gostar de coisas que têm alguma afinidade conosco. Mas acontece também. Se o aluno não for bom em matemática, mas se eu tiver um bom, razão qualquer. Mas se eu tiver mais, eu acho que nós estamos transferindo esse respeito, tá, para o professor, para o filho, quero dizer, não para o professor. Então você veja, hoje nós temos alunos em sala de aula que, se forem mal educados com o professor e o professor chamar o pai é mais mal educado que o próprio filho. Então o que eu acho é o seguinte, eu acho que nós com essa interferência que nós estamos repassando para a escola como depósito de filhos e não como um meio do filho progredir como pessoa e também como cidadão, eu acho que está nos levando ao caos que nós temos, para essa falta de valores. E a qualidade da educação que nós temos hoje tem muito a ver com tudo isso também. Claro, com certeza. Mas o que acontece? É por isso que no início do programa eu falei que a educação hoje ela não tem um compromisso de formar caráter. Não, ela não forma caráter, muito pelo contrário, ela deforma o caráter. Porque se você já tem uma casa ruim, um lar que é um foco de conflito, a escola poderia ser um contraponto de saúde. Sim. Né? Sim. De refúgio, de abrigo. Certo? Hoje não, a escola não é. Muito pelo contrário. Então há uma inversão total das coisas, porque há sobretudo uma materialização de tudo. Tudo tornou-se absolutamente concreto. Né? E o conhecimento, que sempre foi uma coisa teórica, uma coisa não é abstrata, né? Mas é algo que está numa outra esfera, numa outra planificação. É muito bom você ficar olhando uma borboleta, por exemplo.
sem pensar em nada. Por que o aluno é obrigado a pensar e aí se martirizando desde o momento em que ele entra na escola, para ele sofrer durante 7, 8, 10 anos para pensar na profissão que ele vai ter? Ele, enquanto ser humano, é algo maior do que a profissão. Além de tudo, nós temos um outro erro gravíssimo no sistema educacional brasileiro. As escolas, que se tornaram bancos de formação de profissionais, estão dando a entender ao indivíduo que basta ele ter um diploma universitário, que ele vai ser um bom profissional. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Não, e hoje as indústrias já estão sentindo isso. Já estão sentindo isso, já estão sentindo a necessidade de formar os seus próprios empregados, porque eles não saem da escola formados para nada. Para nada. Não, e técnicos, nós não temos técnicos em diversas áreas. O indivíduo vai entrar numa universidade para ser eletricista? De jeito nenhum, ele não precisa. Né? Então, a universidade, a mesma coisa na universidade. Você entrou na universidade, você vai fazer mestrado e doutorado? Não é necessário, só se você for seguir carreira acadêmica. Se você não for seguir carreira acadêmica, você vai para o mercado de trabalho. Porque você não pode chegar no mercado de trabalho, são 2 anos para um mestrado, se a pessoa seguir corretamente, estudar, né? Dificilmente a pessoa conclui em 2 anos, e mais 4 ou 5 anos para um doutorado. Então vamos botar aí 7 anos de estudo. Então, se a pessoa forma com 22, ela vai chegar aos 30 anos de idade e bater a porta do primeiro emprego? Não bate nunca. No mercado formal, não entra. Na universidade você entra. Né? E só em universidade hoje pequena você entra com mestrado. Porque, por exemplo, as universidades federais estão exigindo doutorado. Então o cara já chega na universidade com 30 anos. A questão é o seguinte: qual é o contato que esse indivíduo, ele já chega achando que é o suprassumo do conhecimento e da sabedoria. Né? Não tem experiência de absolutamente nada. Ficou ali, não sabe lidar com ninguém. Não sabe lidar com o público. Não sabe lidar com nada. Né? Então há um erro grave em relação a muitas coisas. E o Brasil vai sim. O Brasil está na contramão da história. Na contramão da história, né? Em todos os aspectos. Isso vai gerar um colapso social. Você já tem vários indivíduos porque não é também qualquer universidade. O governo federal abriu 300 mil universidades. Tem uma universidade em cada caixa-prego. Não tem como atender, não há professor para esse tanto de gente. Uma universidade é um campo de conhecimento. Ele tem que ter uma determinada produção, aquela produção tem que ser qualificada, internacionalmente qualificada. Né? Então o que está acontecendo hoje? No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos, se você vai formar engenharia no Rio de Janeiro, se você não fizer engenharia em 2 universidades específicas, PUC e o FRJ, a hora que você vai entrar para uma empresa séria, por exemplo, você vai se candidatar a Petrobras. Eu me formei na Unisinos. O cara não te admite. Ou você vai ser faxineiro lá dentro. Porque ele sabe que você não teve formação. Certo? Então não basta, é de uma ignorância enorme e é de uma politicagem aviltante o que o governo federal vem fazendo. Abrir essa quantidade de escolas, mentindo para a população que ela está tendo acesso à educação. Ela não está tendo acesso a nada. E ela está sendo formada dentro de uma bizarrice psicológica, porque o indivíduo passa por uma universidade. Eu tenho assistido muitos programas de indivíduos que lidam com o mercado de trabalho, né, na área de RH, e qual é a queixa frequente? A pessoa vai lá, fez uma universidade dessas lá de ponta de esquina, e que são caras. São caríssimas, não são baratas não. Vai lá, fez uma universidade de ponta de esquina, vai para o mercado do trabalho, mas ele é engenheiro, ou ele é advogado. Muito bem, o cara chega lá, ele não tem qualificação nenhuma, ele formou numa universidade péssima, e ele vai ser colocado aonde? Ele não tem colocação. Aí ele se revolta porque ele tem curso superior, e ele não é tratado como quem tem curso superior.
Então, está se criando, aliás, isso já está criado no Brasil. Né? Todo mundo quer ser doutor, mas assim, você quer ser doutor para quê? Qual é o tipo de doutorado que nós estamos falando aqui? Então, o Brasil virou um país de doutores, falsos doutores. Falsos. Né? Em que você quer ver um outro problema na área de construção civil. Qual é o engenheiro hoje formado dentro das escolas de engenharia que quer ir para o campo de obra? Qual é o engenheiro que sabe fazer prumo? Qual é o engenheiro que sabe fazer massa? Qual é o engenheiro que gosta de ir para o canteiro de obra? Nenhum. Sabe por quê? Porque os caras querem ficar na frente do computador. Qual é o médico que forma? A mesma questão dá-se entre as bolsas de mestrado e doutorado. O indivíduo que faz mestrado e doutorado no Brasil, o Brasil paga para o cara ir para fora fazer mestrado e doutorado. E às vezes o indivíduo termina a bolsa dele e ele fica lá pela Europa. Não. Você foi financiado pelo governo brasileiro, você não pode ficar na Europa. Não poderia. Não poderia. Você deveria voltar para o seu país e prestar pelo menos 2 anos de serviço à população. É isso que eu falo a toda hora. É isso aí. É isso aí. Tanto na engenharia como na medicina. Qualquer profissão, Felipe. O indivíduo foi fazer filosofia em Oxford. Ele tem que voltar e ensinar filosofia dentro do país. Exatamente. Porque ele recebeu bolsa do governo. Exato. Ele não recebeu bolsa. O governo brasileiro tem que parar de financiar profissional para o cara ir lá para fora e ficar lá. Porque é muito fácil falar, não, mas foi o governo que financiou. Não foi o governo que financiou. Quem foi financiado fomos nós, pagamos os nossos impostos. Não existe dinheiro público, não existe dinheiro do governo público. Existe dinheiro do cidadão para imposto. Exatamente. Exatamente. Esse é um X da questão. As profissões voltadas às humanidades, todas elas, o critério de avaliação das coisas está totalmente adulterado. Não é? Então isso não é preciso ser Nostradamus para prever que há de chegar um colapso. E ele já está chegando. Né? Então o educador e a educação tem que ter um compromisso com a cidadania. E o educador e a educação não pode abrir mão de princípios éticos, de respeito e solidariedade, de responsabilidade, do uso construtivo da liberdade, da autonomia, né, Agora, sobretudo, o que a educação dentro da escola deveria transmitir? Né? Ela deveria fazer com que o indivíduo se fortalecesse nos seus aspectos cognitivos. Você veja, por que grandes teorias, às vezes, surgem grandes teorias de atitude simples? Vamos pegar indivíduos que lidam com síndrome de Down. Enquanto aquilo foi tratado como uma coisa incurável, não deu certo. Uma determinada pessoa resolve olhar para aquela criança que está na frente dela e começar a perceber qual é a capacidade cognitiva que aquela criança tem. Pronto. A partir desse olhar de suavidade e de doçura e de amor verdadeiro, aquele profissional, aquele indivíduo conseguiu penetrar no campo daquela capacidade cognitiva daquela criança, que é diferente da outra criança, e conseguiu criar um método em que você conversa. Enfim, todas as grandes pesquisas, de certa forma, elas não são pesquisas de laboratório. Essas grandes sacações, né, elas são exatamente o inverso. É daquele cara que por alguma razão está chateado, está constrangido, que ele não consegue fazer melhor. E ele começa a olhar para o próximo. Então o educador, o Sai Baba fala que, sobretudo, o professor, ele coloca, a educação é eminentemente exemplo. O professor tem que ser exemplo dentro de sala de aula. Sem dúvida. E esse exemplo não é um exemplo bibliográfico. Não é um exemplo de cultura. É um exemplo, porque o exemplo é aquilo que a pessoa é. Então, se eu sou um mau caráter, não adianta eu ter doutorado em Oxford.
eu passo o meu mau caratismo. E o que ficará implantado na mente do aluno não é o meu doutorado, é o meu mau caratismo. Então o Sai Baba, ele conseguiu criar um método em que ele leva o professor a uma reflexão também, atitude dentro de sala de aula, que era aquela ideia de ser exemplo que os pais antigamente tinham. Os pais eram o referencial dentro da família, dentro da casa. E quando um pai abria mão de ser o referencial da família, a família desordena, desequilibra. Um mau professor, um professor que é um mau caráter, que tem um caráter mal formado, ele é um indivíduo extremamente danoso. Ele é uma criatura peçonhenta. Ele acidifica a mente do aluno, né? Esse tipo de indivíduo, ele não podia estar aí. Os saberes escolares, quais são os valores humanos que o Sai Baba coloca? São valores universais. Quais são? São 5. Paz, verdade, ação correta, amor e não violência. Tá? Quais são os valores relativos? Verdade, discernimento, o interesse pelo conhecimento ou a busca pelo conhecimento, a capacidade de autoanálise ou de autorreflexão, o espírito de pesquisa, a perspicácia, a atenção, o otimismo, a sinceridade, a honestidade, etc, etc, etc. Isso são valores relativos. Então você veja, por exemplo, todas as culturas do mundo, Felipe, todas elas, sem exceção, gostam e falam da verdade, da ação correta, do amor, da paz e da não violência. Só aqui, essa educação em valores humanos, ela pode ser implementada entre ricos e pobres, não é? Entre muçulmanos e judeus, porque todos nós reconhecemos isso como um valor universal. É um valor. Né? E a metodologia do Baba, então, é montada em cima desses valores. E isso não entra dentro do currículo, sabe? É uma coisa que funciona à parte, e a partir, por exemplo, você tem a verdade, a ação correta, o amor, a paz e a não violência. Você tem para eles ensinam isso como através de histórias, de músicas, de teatralizações, de leitura de livros. Os rabinos vão ensinar a Cabala de uma forma muito curiosa, por exemplo. Eles ensinam a Cabala, eles abrem um jornal, leem o jornal e vão discutir. Discutir, simplesmente. Sem querer chegar a nenhum lugar. Né? Você simplesmente coloca aquilo ali, porque a capacidade, por exemplo, de reflexão, ela não surge de você aprender lógica aristotélica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A capacidade de síntese, a imparcialidade, o sentido de realidade não surge através do ensino da biologia. Eu posso estar ali estudando com James Lovelock e não aprendi nada de natureza. E olho para a natureza e quando eu vejo uma planta eu arranco ela, meto o machado nela sem a menor dó nem piedade. Então, como é que essas coisas são feitas? O que os educadores, os grandes educadores colocam? Que a simplicidade na educação é talvez a grande ferramenta. É o diálogo, é a palavra, é aquele indivíduo. Você vai aprender a cozinhar bem com quem? Com quem gosta de cozinhar. E aquela pessoa que gosta de cozinhar, ela vai falar para você do sabor, do cheiro, do que é o fogo, do que é uma colher de pau, do que vem a ser uma panela de cobre, e por aí afora. E das táticas, das éticas, de todos os saberes que envolvem um processo de cozinha, por exemplo. Então, para cada valor absoluto, nós temos valores relativos. Tanto o valor absoluto quanto os valores relativos são praticados no nosso cotidiano. Por exemplo, as empresas hoje exigem liderança de todo mundo. Seja líder. Pelo amor de Deus, não é todo mundo que é líder. Então, seja bem sucedido. Mas o que significa seja bem sucedido? O que é ser bem sucedido? O que é ser bem sucedido? É você ter uma BMW? Um apartamento de 4 milhões de reais?
O que é ser bem-sucedido? Se for nesse aspecto, o Chico Xavier, por exemplo, foi um emérito mal-sucedido, né? A Madre Teresa de Calcutá é uma falência total e absoluta. O Gandhi. O Gandhi, coitado, a gente está pensando nele e pensando em nós. O Gandhi, o que o Gandhi tinha, além de uma roca e uma cabra para beber o leite dele? Um emérito insucedido? Né? O Nelson Mandela, o que o Nelson Mandela tinha? Nada. O cara ficou 30 anos na cadeia. É verdade? Então, assim... O Mujica, que é um exemplo, né? E que fala coisas extremamente lúcidas. Eu não sou pobre. Eu simplesmente não me mantenho preso a coisas que me aprisionam e tiram a minha liberdade. Essa frase dele foi uma lição. É fabulosa. Fabulosa. Tudo que aquele homem fala não é por não é à toa. Não, ele fala e faz. Olha isso, ele fala e faz. Ele fala e faz. É o exemplo. É o exemplo do Sai Baba. Então, o que as pessoas são, o que elas vão ensinar? Aquilo que elas são. O que o Sai Baba coloca é o seguinte: o que você ensina, então se eu sou um professor de biologia, mas se eu de fato não vivo a biologia, não gosto dela por alguma razão, se aquilo é um formalismo teórico, eu não sou professor de biologia. Então, para o Sai Baba, muito mais importante do que o arcabouço teórico conceitual é aquilo que a pessoa é. Então, quem você é algo muito importante. E hoje as pessoas não querem saber quem nós somos. A maior parte não se conhece. Não se conhece. Então, o papel do educador, dentro das organizações Satyasai, ele tem uma relevância muito importante. Né? Porque a tarefa do docente não é ensinar conteúdo. Longe disso. Longe disso. Entra também alguma coisa, se você gostar do conteúdo. Né? Mas entra também ajudar a burilar o caráter do indivíduo. Ajudar ele a pensar correto. Né? Então, esse ensino exige respeito ao país, ao tempo, à tradição, à cultura. Então, o que ganha um professor, por exemplo, politicamente engajado dentro de um partido, ensinando dentro de sala de aula o aluno a luta de classes, por exemplo? Não ganha nada, exceto a insuflar um veneno diário na cabeça desse aluno. O que ganha um professor protestante a insuflar o ódio contra a igreja, contra o candomblé dentro de sala de aula? Nada, exceto que ele está destruindo mais à frente a sociedade. Então, aí é que entra, Felipe, o saber. Quando o saber é um valor em si mesmo, todos esses efeitos colaterais postergados são eliminados. Porque o saber, ele não deveria ter nenhum critério de ideologia anexado a ele. Mas na escola tem pela obrigação de ser laica, né? Nós deveremos ensinar filosofias. Tá? Isso aí também é muito bom, porque que o cidadão conheça, deveria até ser parte do currículo, nem que fosse bem superficial, mas deveria ser. Filosofia é uma coisa, a religião é outra. Exatamente. Então, o professor da educação em valores humanos, ele é um professor virtuoso, ele não é iluminado, ele é um indivíduo virtuoso. O que é esse indivíduo virtuoso? Ele não é o suprassumo, não é uma pessoa que não erra, ele é simplesmente aquele indivíduo que vê virtude em paz, amor, verdade, ação correta, não violência. E aí tem que ser, aí tem que se formar o caráter, nós temos que formar a pessoa. Não é que gente, tem pessoa, tem professor que fala, mas aí nós estamos formando pessoas passivas. Não. O passivo ou ativo tem que ser um indivíduo, ele se formar ser passivo ou ativo. Tá? Nós não vamos insuflar a atividade dele para o mal, para o ódio, né? Ódio de classe, nada disso aí. Por exemplo, se fala muito aqui assim no Brasil hoje, especialmente nos dias de hoje, é racismo. Né? Quem promove o racismo são aqueles que falam que estão sendo de alguma forma discriminados. São eles mais que falam em racismo.
Então, quer dizer, nós estamos fazendo na nossa equipe, nós estamos fazendo uma guerra de classes, tá? Nós estamos vivendo uma época tão confusa, e isso aí também vem da escola, porque eu conheço muitos professores que também se fixam nessa forma de agir, nessa forma de pensar, né? Que nós estamos, o que é que nós vamos formar aqui? Às vezes eu me coloco e falo, meu Deus do céu, nós daqui a pouco nós estamos numa guerra civil. Porque assim nós vamos odiar o amarelo, o branco, o verde, o vermelho, quer dizer, nós não somos mais seres humanos homo sapiens. Nós não somos mais reconhecidos como seres humanos, nós somos reconhecidos pela cor da pele, somos reconhecidos pela ideologia que praticamos. Quer dizer, o que é que vai acontecer com uma sociedade dessas? Não é? É complicado. Exatamente. Você quer ver um outro problema presente nas escolas hoje? O governo foi criando termos, né? Que não falam absolutamente nada. A inclusão digital. As escolas são obrigadas a ter todos os tipos de computador. E aí, aquela criança que não tem acesso ao computador já está desincluída. Exato. Ou seja, ela já não é nada. Porque ela não tem um miserento de um aparelho na frente dela. Mas como assim? A condição humana dela foi reduzida a nada porque ela não tem computador? Então, o instrumento tecnológico só faz sentido. O ensino da tecnologia é uma ferramenta. É uma ferramenta dentro de um cenário de vivências. Isso não significa que se você não tiver aquela ferramenta, você não está incluído num cenário de vivências. Então, é importante a inclusão digital? É importante, porque hoje é uma ferramenta, como é o carro, ninguém vai voltar a andar a cavalo. Mas o fato de você ter uma inclusão digital não significa que nós estamos caminhando para um mundo mais humano. Você veja, Aurel, você veja uma coisa que eu acho que vai responder em parte a isso. Ontem a UTI na ONU, ela um relatório que no mundo hoje nós temos 7 bilhões, olha que eu vou te falar, 7 bilhões de aparelhos celular. Quantos habitantes tem o mundo? Não chega a 6, né? Não, está perto dos 7,5 já. Né? 7,5. Mas para 7 bilhões e meio de habitantes de cabeça, de almas nessa bolinha azul, né? Nós temos 7 milhões de celulares. É uma coisa realmente impressionante. Onde é que a gente está? Estamos evoluindo aonde? Me fala, o que é que isso aí trouxe de evolução? Outra coisa também, qual é a escola hoje que tem maior influência na sociedade? É a televisão. É uma tecnologia. Nós vamos falar sobre esse negócio. Eu estou desviando a tua desculpa. Me antecipei. Desculpa, fala. Isso é um ponto muito importante para a gente falar sobre isso. Então, a educação em valores humanos, ela tem vários pontos, né, muito interessantes. Talvez a gente pudesse fazer um programa só de educação em valores humanos. Eu acho que sim. Porque assim, a forma e pegar outros educadores que não saibaba, mas esses educadores da Europa, do centro europeu, né, que têm tido posições muito interessantes em relação à educação, para que a gente entenda que a educação não é simplesmente uma metodologia bibliográfica. Nós trazemos também, também dentro desse programa, a forma do agir da Escola da Ponte, tudo isso aí, eu acho que a gente seria bastante útil um programa desses. Exato, é muito útil, porque hoje não há esse compromisso, é por isso que eu fui peremptório, não há o compromisso de formação de caráter, de bom caráter e criar o ser humano para uma sensibilidade universal. O ser humano hoje ele tem que ter uma consciência ampliada, ou seja, você vive em São Paulo, mas você tem que estar ligado no mundo inteiro. Certo? E como é que é essa ligação? Ora, se você vive em São Paulo, então eu vivo localmente e eu ajo globalmente, né? Então a minha mente ela tem que estar isenta de separatismos ou de preconceitos. Como nós não conseguimos nunca ter uma isenção completa, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um aparato interior muito bem sedimentado dentro de mim, de tal forma que quando me vier aquele preconceito eu consigo minimamente raciocinar sobre ele
E talvez não ser tão preconceituoso. Certo? Então são essas coisas. A gente tem que criar novos padrões de comunicação com o mundo. E nós temos que sermos convidados a superar dogmas, a superar preconceitos, experienciar uma nova cultura mundial, respeito à diversidade, porque a diversidade existe, ainda bem que existe. Então as coisas são muito interessantes. Ora, o sistema educacional atual, ele não permite nada disso. Nada disso. Ele está formatado para fazer com que o indivíduo cumpra um programa para sair empregado. Então você vê indivíduos que têm muito dinheiro, a crise é institucionalizada, indivíduos que são bem-sucedidos. Por outro lado, nós temos outros exemplos curiosos, né? Às vezes você tem aquele aluno que sempre foi um aluno rebelde, um aluno que nunca dá certo. Eu tive um professor que me confidenciou uma vez, falou: Luriel, na área, ele era professor de veterinária. Na veterinária, olha, esse cara aposentou-se como professor titular da Universidade Federal do Paraná. Ele foi categórico comigo. Ele falou: olha, todos os alunos que eram primeiro de classe que eu peguei eram pessoas que futuramente foram todas elas frustradas, não deram em nada. Ele falou: grande parte, 90% dos meus alunos rebeldes, aqueles que me deram os maiores trabalhos, foram os profissionais mais bem-sucedidos e mais felizes. Então você veja, Felipe, tem que ter algum problema muito errado com o sistema, com o método de ensino. Porque, claro, se você pegar um professor chato, aquele cara com uma voz monocórdia, né, aquele indivíduo que vai de mau humor para dentro de sala de aula, aquele indivíduo que não tem nenhum método, por exemplo, o professor que não é atraente, ele não poderia ser professor, por exemplo. Porque tem pessoa que ele entra dentro de sala de aula para dar aula, o aluno tem vontade de dormir, de jogar a janela fora. Né? De tão chato que é o indivíduo. E a pessoa não faz essa autocrítica. Né? Então, dar aula é algo que você tem que, não é ser musa de Hollywood, não é nada disso. Mas o professor, ele tem que ter um mínimo de atratividade. E ele tem que gostar um mínimo da matéria que ele ensina. Ele não pode ter um procedimento protocolar. É isso, porque quando nós conversamos com vários professores, né, e a gente vê vários alunos também, que falavam: estudava para passar. E muitos são assim. E serão, futuramente, pessoas muito bem-sucedidas. Mas elas são obrigadas a amargar aquele currículo chato, aquele professor chato, porque não tem outra saída também. Né? E o cara que consegue ser um pouco mais ousado, ele fura aquele esquema. E ele vai dar trabalho para o professor. Né? Então, geralmente, o aluno que é muito encabrestado, ele sofre. Ele vai sofrer em todos os sentidos. E aquele que é abusado, não. Ele vai buscar outras saídas. Ora, por outro lado, é muito curioso, porque o professor que é atrativo, né, ele consegue lidar com essa curiosidade, com essa inquietação, com essa irreverência do aluno. Porque a curiosidade é uma forma correta, concreta e de direito que o aluno tem. Portanto, você tem um sistema de ensino que de saída solapa a curiosidade do aluno, ou outras fórmulas. Se eu estou te ensinando que 2 mais 2 é 4, e você me chega àquele resultado que não seja pelo 2 mais 2, o que me interessa é o resultado ou é o caminho? Porque se for o caminho, tudo bem, eu vou te reprovar. Então, os professores normalmente, o que a escola fala? Não, o que importa é o caminho. Não, o que importa é o resultado. O caminho que você chegou. Então, se vier um aluno e apresentar uma outra proposta que ele chegue àquele resultado que a avaliação vai exigir, por que eu não vou aceitar? Exatamente. Eu tenho que aceitar. Sem dúvida. Né? E a escola tem que, sim, fazer um esforço para entender a importância do verdadeiro conhecimento. Então, o indivíduo, ele tem que ter o direito de poder escolher as disciplinas que ele quer. Aliás, Felipe, escola formal é uma coisa fora de moda. Fora de moda. Você não precisa olha,
O Brasil, acho que aprovou agora, é difícil implementar isso, mas o Brasil parece que permite uma lei, passou uma lei aí que outros lugares do mundo já permitem também, você alfabetizar o seu filho em casa. Mas eu não ouvi falar nisso, não. Aqui no Brasil eu não ouvi falar nisso, não. Pois é, eu tenho alguns pais estavam revoltados com as escolas, porque, entre outras coisas, por exemplo, se você é um pai, as escolas hoje viraram grandes focos de competição, então se você não tem um tênis do tipo, você é segregado, então tem os efeitos colaterais que as escolas estão criando. E, em casa, os pais não falam palavrão, o filho vai para a escola, ele aprende a falar palavrão. Então, essa discordância entre alguns pais levou muitos pais a criar uma demanda judicial. E parece que eles conseguiram abrir um precedente aí. O que era isso antigamente? Chamava-se preceptoria. É muito simples. O povo antigo sempre estudou dessa forma. Agora, então, quando o cara for fazer o diploma, quando ele for fazer o teste para o vestibular, e se ele der conta de passar? Tem muitos lugares do mundo que já estão implementando esse tipo de método. Você alfabetiza o filho em casa. Então, Felipe, a educação no século XXI, ela vai sofrer uma mudança radical. E os professores e os governos que não estiverem entendendo que essa mutação radical já está acontecendo, de fato, aquele país vai ficar a ver navios. Enfim, mas vamos lá para um outro intervalinho para a gente ver abordar um pouco dessa questão polêmica que é as mídias em relação à educação. A gente volta já. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o nosso querido professor L'Oréal, que é sempre muito bem-vindo, e a gente vai para um pequeno intervalo musical e a gente volta já. Obrigado a todos pela audiência. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. Fiquem por aí.